Jornal de Itajubá. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Boa tarde, web espectadores. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal da Itajubá. Faleceu o senhor Antônio Carneiro, da Bicicletaria do Totó, aqui em Itajubá. E boletim diário do dia 27 de abril, Itajubá totaliza 9 casos confirmados de Covid-19. E o projeto já repassou mais de 1.000 máscaras para a Santa Casa de Alfenas. A PAI de Poços de Caldas se adapta e mantém exercícios online com alunos. Academias, bares e restaurantes voltam a funcionar em Varginha. E também nós vamos comentar sobre as loterias com o Luiz Caruso, né? E no final teremos os comentários com o jornalista Carlos Borges. O Jornal da Itajubá está começando agora. E vamos iniciar o Jornal da Itajubá com as notícias do sul de Minas. E o projeto Máscaras, realizado por meio de parceria entre a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, e costureiras da cidade, já repassou mais de 1.000 equipamentos para a Santa Casa do município. A ação começou com 13 profissionais e agora são 25 voluntárias que se dedicam à produção das máscaras. As costureiras trabalham direto de casa ou de ateliês. E em menos de um mês, como voluntárias neste projeto, já fizeram as mais de 1.000 máscaras. Uma das entidades beneficiadas foi a Santa Casa de Alfenas. Os equipamentos de segurança foram encaminhados para setores como as unidades de terapia intensiva, as UTIs, infantil e neonatal. Além da doação de mão de obra das costureiras, as máscaras também são feitas com materiais doados, preferencialmente do comércio local, para movimentar a economia da cidade. E quanto mais matéria-prima é destinada ao projeto, mais equipamentos são produzidos. Aos 84 anos, a costureira Maria Belotti entrou para o projeto. Com mais de 60 anos de experiência na costura, ela já tinha feito de tudo na máquina, mas máscaras é a primeira vez que ela faz. De acordo com a também costureira Roseli de Fátima Men, as profissionais doam mão de obra, em troca estão recebendo algo que não tem preço. E desde quando as medidas de isolamento tiveram início, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Poços de Caldas, passou a adotar novas medidas para se adaptar ao atual momento e continuar com os atendimentos. Foi então que surgiu a ideia de criar grupos em uma rede social de troca de mensagens. Desta forma, professores, famílias e alunos conseguem manter a rotina dos exercícios necessária para o desenvolvimento dos estudantes. Os alunos foram divididos em grupos para que as conversas e os exercícios sejam específicos para cada um. A coordenadora da PAI de Poços de Caldas, Gráucia Boareto, explicou como é feita a divisão e como são feitos os atendimentos. Dentre os atendimentos ao pedagógico, já que muitos dos atendimentos pela instituição também tinham esse atendimento por lá. Então, a professora prepara a aula de casa e envia para os alunos. Os exercícios de respiração também foram incluídos nos atendimentos online. Os atendimentos para bebês também são enviados em um grupo separado para ajudar as mães e familiares. E também atendimento jurídico, até mesmo para ajudar as famílias que podem receber o auxílio emergencial. Para a coordenadora da PAI, o momento tem que ser de união para que todos possam, unidos, passar pelo período de isolamento. O irmão de Emily Gomes de Oliveira é um dos estudantes que recebem o atendimento da PAI por esta nova modalidade. Para ela, além da instituição estar ajudando os próprios familiares dos alunos, tem enviado dicas e outros tipos de exercícios que têm ajudado a todos.
E após 37 dias de suspensão de serviços por conta do coronavírus, academias, bares e restaurantes de Varginha voltaram a funcionar nesta segunda-feira. Ao todo, os donos de estabelecimentos devem cumprir até 30 regras para garantir a segurança de funcionários e clientes na retomada das atividades. No caso das academias, puderam voltar a funcionar nesta segunda-feira categorias como musculação, estúdios de yoga, pilates, atividades como crossfit e atendimento de personal trainers. Entre as principais medidas estão a disponibilização de álcool em gel, reforço na limpeza, além de uso apenas com hora marcada. Há também um limite máximo de alunos. Pessoas em grupos de riscos não podem frequentar academias. O movimento na manhã desta segunda-feira ainda foi pouco intenso. Os clientes devem usar máscara durante as atividades. Os funcionários também devem tomar precauções como evitar contato muito próximo ao aluno e dar prioridade à explicação verbal, sem contato com aparelhos. Também é exigido o distanciamento de equipamentos, sinalizações no chão, fechamento para limpeza do local por 15 minutos, na troca de turmas e funcionamento das 6 até as 22 horas. Para restaurantes, bares e lanchonetes é obrigatório respeitar um espaço maior entre mesas e manter talheres e copos descartáveis. Nas caixas é preciso ter uma proteção. O serviço de buffet e rodízio estão proibidos. Segundo estimativas do governo do estado de Minas Gerais, o pico da doença deve ser apenas no início de junho. Mesmo assim, a Prefeitura de Varginha afirma que os planos de trabalho e a rede pública de saúde são suficientes para garantir uma retomada segura. Salões de estética, praças de alimentação, cinemas e shoppings continuam ainda fechados. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Faleceu o senhor Antônio Carneiro, da Secretaria do Totó. E o boletim diário do dia 27 de abril, Itajubá totaliza 9 casos confirmados de Covid-19. Já a gente volta após os nossos patrocinadores. Faça a revisão de sua moto com profissionais capacitados. SMX Race Motos. Responsabilidade e pontualidade. Motos, peças, boutique off-road. E ainda, preparação de motos e suspensões. SMX Racing Motos, BR-459, próxima praça do bairro Nossa Senhora de Fátima. WhatsApp 98467-7072 ou 11 95807 0610. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. E faleceu no domingo, dia 26 de abril, o senhor Antônio Carneiro, proprietário de uma das mais tradicionais bicicletarias de Itajubá, a bicicletaria do Totó. Um empreendimento que faz parte da história da cidade, localizado na principal rua comercial, que é a Rua Nova, e que tinha o senhor Totó como referência para um bom atendimento, boa conversa. Ele abria e fechava a loja todos os dias, enquanto estava atuante. Já recebeu homenagem de entidades de classe, como da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL aqui de Itajubá, que o destacava como autodidata no ramo da mecânica. Iniciou a carreira consertando e reformando carros, motos e bicicletas. Foi também um dos fundadores do Aeroclube de Itajubá. Aos 89 anos, ele deixa 2 filhos e netos. E o boletim epidemiológico diário é o canal oficial da Prefeitura de Itajubá para informar a população e profissionais de saúde do município sobre os últimos dados relacionados ao coronavírus na cidade de Itajubá, que contabiliza hoje 9 casos confirmados do Covid-19, sendo 4 curados já. Desses 9, 4 já foram curados. Atualmente estão internados na unidade especializada em síndromes respiratórias agudas e Covid-19 do Hospital de Clínicas 2 pacientes de Itajubá com suspeita da doença. Eles aguardam resultados dos exames laboratoriais.
Também estão em leito clínico na unidade outros 4 pacientes da cidade e da microrregião. É importante frisar que nenhum paciente de Itajubá encontra-se internado em estado grave, ou seja, em unidade de terapia intensiva. Novidades no boletim. A partir de ontem, dia 27 de abril, o boletim diário passa a informar o número de casos curados de síndrome gripal. Para ser considerado curado, o paciente de síndrome gripal precisa estar há 3 dias sem os sintomas ou cumprir os 14 dias de isolamento e já não apresentar mais nenhum sintoma. Vale lembrar que em casos de síndrome gripal notificados não é coletado o exame laboratorial, uma conduta do Ministério da Saúde. Também serão informados os casos de isolamento domiciliar, que corresponde aos pacientes de síndrome gripal que ainda não concluíram o tempo necessário de isolamento para serem considerados curados. Casos confirmados por critérios clínico-epidemiológicos. Segundo o Ministério da Saúde, o caso pode ser confirmado por critérios clínicos epidemiológicos quando a pessoa tem contato íntimo, ou seja, familiar ou não, com um paciente positivo para o Covid-19 confirmado laboratorialmente. São casos em que a pessoa não realiza o exame comprobatório, mas vem a apresentar sintomas leves ou graves da doença após contato com um paciente positivo. Orientações. Pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, que são repouso, boa alimentação e hidratação. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde de seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. É de extrema importância que a população confie apenas e tão somente nos dados aqui publicados, evitando divulgar mensagens não oficiais e dados inverídicos sobre a doença, o que pode gerar medo e insegurança na população. Então confiram agora as informações atualizadas às 18 horas do dia 27 de abril. Casos confirmados por exame laboratorial, são 5 aqui em Itajubá. Casos confirmados por critérios clínicos epidemiológicos, são 4. Total de casos confirmados, são 9. Casos curados do Covid-19, são 4. Casos descartados por exame laboratorial, são 66 casos. Casos que aguardam resultado de exame laboratorial, são 4. Casos de síndrome gripal, são 574 casos. Casos curados de síndrome gripal, são 495. Casos em isolamento domiciliar, são 79. Total de casos notificados, são 653 casos. E vocês vão assistir a seguir os comentários das loterias feitos por Luiz Caruso e também a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Faça a revisão de sua moto com profissionais capacitados. SMX Race Motos. Responsabilidade e pontualidade. Motos, peças, boutique off-road e ainda preparação de motos e suspensões. SMX Racing Motos, BR-459, próxima praça do bairro Nossa Senhora de Fátima. WhatsApp 984677072 ou 11 95807 0610. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica chamar o Caruso. Ô Caruso, é com você aí, fala aí sobre as loterias. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, mostra para você o sul de Minas, mostra a região nossa na tela do seu celular e fala sobre as loterias. Sorteio de hoje, 28 de abril de 2020, uma terça-feira, nós temos a quina com 3.800.000 reais, concurso 5.256, Timania, 1.477 o concurso, 1.600.000 reais.
A dupla cena, depois da dupla cena da Páscoa, que acabou agora no sábado, 2.071 concursos, R$400 mil amanhã. Dia de sorte, 296, R$400 mil, dia de sorte. Lotomania, 2.069, R$2 milhões. Então, as loterias de hoje, aqui não tem nenhuma amanhã, não. Quina, Timania, dupla cena, dia de sorte e lotomania. E amanhã, quarta-feira, a Mega Sena paga R$42 milhões. Um prêmaço da Mega Sena amanhã, que você vai apostar, dirigido pela sua TV Itajubá. 04, 05 são líderes na Mega Sena. 09, 10, 13, 33, 21, 44, 35, 57, 59 e 60. São as dicas da sua TV Itajubá para jogar na Mega Sena de amanhã, já pensando no dia de amanhã. Por enquanto, hoje nós citamos todas elas, as loterias de hoje. E vamos conferir agora, no seu celular, as loterias de ontem. Quina e Loto Fácil. Acumulou a Loto Fácil, hein? Foi tão difícil o resultado, concurso de 1959. Complicado. Resultado complicado, mal colocado as dezenas, acumulou R$4 milhões, quarta-feira. Então a Mega, quarta-feira, e também a Loto Fácil com R$4 milhões. A Loto Fácil pagou para 14 pontos, 2.046,58. 010203, 06, 07, 09 e 10, 12 e 13, 16, 17, 18 e 20, 24 e 25. Todinho desencontrado o resultado. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24 e 25. E a Quina? 5.255 é concurso. 11, 15, 43, 51 e 73, 73. Também complicado, né? 3.800.000 vai ser hoje. A quadra pagou 8.545, o terno 160 e o Duque 3,46. E você continua certo, bem localizado. Você está na TV Itajubá. Boa tarde, cidade. E agora vamos à cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã o dólar iniciou com queda de 0,07% e foi cotado a R$ 5,66. E o euro iniciou com alta de 1,74% e foi cotado a R$ 6,15. E agora, vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens e não deve chover amanhã. As temperaturas variam com mínima de 11 graus e a máxima prevista para amanhã é 25 graus. Neste momento, em Itajubá está fazendo 21 graus e a umidade relativa está marcando 73%. E agora você vai ver o filme feito hoje de manhã para ver como que amanheceu o tempo aqui na nossa cidade de Itajubá. Vamos acompanhar? Bom dia, web espectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 28 de abril de 2020, terça-feira. E você está vendo aí a temperatura nessa manhã em torno aí de 14 graus. Está esfriando, né? Nesta manhã de terça-feira, em torno das 8h30 da manhã. Agora você vê imagens da torre de televisão e também percebe-se que o sol está radiante. Não tem nenhuma nuvem. O frio já está aproximando, né? A época do frio. Estamos ainda no outono. Mas, logo, logo, já teremos a estação do inverno. Agora você vê imagens lá do centro da cidade.
Aí sempre a gente mostra a igreja Nossa Senhora da Soledade, que fica bem no centro de Itajubá, onde foi inaugurada a cidade, né? Onde nasceu a cidade, com o padre Lourenço da Costa. Há 201 anos atrás. Agora você está vendo imagens aí da serra, né? Aqui no bairro da Inhumas, né? Percebe-se que o tempo permanece limpo, né? Sem nenhuma nuvem. E lá no fundo é a Pedra Aguda, que é o ponto mais alto, próximo à cidade de Itajubá. É isso aí, web espectadores. Muito obrigado pela audiência e lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Faça a revisão de sua moto com profissionais capacitados. SMX Race Motos. Responsabilidade e pontualidade. Motos, peças, boutique off-road. E ainda, preparação de motos e suspensões. SMX Racing Motos, BR-459, próxima praça do bairro Nossa Senhora de Fátima. WhatsApp 98467-7072 ou 11 95807 0610. E agora vamos aos comentários de hoje. Então, pessoal, vamos imaginar um mundo, né, um pouco diferente do normal, né? Vamos imaginar que tivéssemos uma escola, dois tipos de escolas, né? Uma escola de administração pública, técnica, onde formariam pessoas técnicas em administração pública, a nível médio, certo? E também a escola de nível superior de administração pública. Escolas gratuitas, escolas federais, certo? Então, vamos imaginar um mundo assim, onde tivéssemos já esse tipo de escola. Então, duas escolas. Escola de nível de segundo grau, Escola Técnica de Administração Pública e Escola Superior de Administração Pública. Pois bem, e vamos imaginar também que neste país, que neste mundo fosse assim, né? Que não tivessem eleições e que no lugar das eleições fossem substituídos por concurso público, certo? Vamos imaginar isso. Então, nós temos hoje, desde cargos públicos, são desde vereador, passa pelo prefeito, deputados estaduais, governadores, deputados federais, nós temos os senadores, tem o presidente da República, né? E tem os cargos comissionados, são os cargos também indicados, né, no ambiente público. Então, lá no ambiente, para você hoje ocupar um ambiente público, você precisa ou passar por uma eleição ou ser indicado por alguém, né? Isso é a parte política da coisa, né? Vamos dizer assim. Mas a outra parte já é concurso público, não é assim? Então, para você, por exemplo, trabalhar numa universidade federal, como professor, você tem que fazer um concurso público. Como funcionário, você tem que fazer um concurso público. Para você trabalhar numa estatal, você tem que fazer um concurso público, né? Então, já existe o concurso público para as pessoas ocuparem os órgãos, as empresas públicas, né? Não existe o concurso público para substituir as eleições. Mas vamos supor que existisse, que não tivessem mais eleições. Então, por exemplo, para a pessoa pleitear um cargo de vereador, ela teria que fazer essa escola técnica de administração pública. Ela teria que se formar e faria um concurso público com validade de 4 anos. Se ele passasse, ele teria uma validade de 4 anos para atuar como vereador concursado, certo? Seria um emprego. Então, o político
hoje, eleito não é considerado emprego, né? E ocupa os cargos mais importantes da esfera do país, né? E não é um emprego, é apenas eleito ou indicado, né? Mas vamos imaginar, vamos continuar imaginando, a gente pode imaginar, né? Que não tivesse realmente eleições e nem tivesse indicações, que tudo fosse realmente substituído por provas, por concurso público. Quanto iríamos economizar? Quanto o país iria economizar, né? Com as campanhas políticas? São bilhões de reais que gastam com as campanhas políticas, bilhões de reais que gastam dinheiro público, são aqueles dinheiro de campanha, os partidos e tudo mais, e outros bilhões de reais com caixa 2, né? Que é considerado ilegal, né? Então é muito dinheiro que se gasta com eleições nesse país e no mundo, e sem objetivo prático, né? Sem objetivo prático. Então, que tal se a gente imaginasse um país assim, onde tivéssemos um concurso público para vereador, para prefeito, para deputados estaduais, para governador, para deputados federais, para senadores e para presidente da República, com prazo de duração de 4 anos, por exemplo. Ele faria o concurso e assumiria o cargo por 4 anos. A gente transformaria esse negócio chamado política em profissão técnica, com pessoas conhecedoras do assunto, certo? A gente transformaria e eliminaria uma enxurrada de corrupção que rola nesse processo eleitoral, nesse processo político, que todos sabem, que já todo mundo está ciente de que existe a corrupção nas eleições, né? Aí você vai falar, você está discriminando? Não está discriminando, não. Porque essas escolas que eu estou imaginando são escolas públicas, são escolas gratuitas e que oferte vaga para todos que queiram engajar na administração pública, que seja gratuito. Então todos têm a possibilidade de se formar, todos têm a possibilidade de se preparar para uma administração pública. E é claro, monta um currículo dessas escolas todo voltado para a administração, para a honestidade e que pese a honestidade também nessas, que seja uma matéria como ética, cidadania, patriotismo, que tenha essas matérias como principais da grade curricular, né? Então, aí nós teríamos pessoas formadas para exercer aquela profissão, aquela atividade importantíssima no país, né? Hoje nós percebemos que a maior força do país, a maior força do mundo é a força política. Por quê? Porque todo o poder está na mão dos políticos ou dos indicados pelos políticos e etc. Então, vamos imaginar um mundo assim. Quanto não economizaria, né, de dinheiro, conforme eu falei, das campanhas políticas, e também não precisariam existir partidos. O partido já está dizendo, está partindo alguma coisa, né? Está partindo uma ideia, está separando. Então, e ainda mais no Brasil, com esse monte de partidos, né? Infinidade de partidos, tem que 30 e poucos, né? Diz que vai para, tem mais 60 lá pedindo para poder se cadastrar. Olha que absurdo, né? Então cada um com uma ideia diferente, cada um quer puxar para um lado diferente e não vai para lugar nenhum, né? Então, já pensou se assim fosse? Como não seria mais eficiente, né? Nós teríamos pessoas capacitadas, concursadas, conhecedoras daquele assunto para atuar lá na administração pública. Então, a gente teria realmente administradores do país, do estado, da cidade e assim por diante. Olha só como economizaria. Esse mundo que a gente está imaginando poderia vir à tona, sim,
se houvesse a vontade, né, de todos que estão lá hoje comandando, e tudo resolveria da melhor forma. Com certeza esse nosso mundo já teria descoberto muitas soluções de muitas doenças crônicas, já teria descoberto soluções técnicas tipo para resolver o problema da fome no mundo, já teria resolvido o problema de transporte, de tudo, né? Da saúde, muita coisa nós já estaríamos lá na frente, anos-luz lá na frente, se assim fosse a nossa administração. Então, tá aí para você pensar, né? Para você pensar. De repente poderia ser assim. Essa é uma alternativa, né? Essa é uma alternativa que iria economizar muito, que iria ser extremamente eficiente. Diferentemente disso, vamos agora fazer um paralelo, né? Vamos fazer uma comparação. Então, por exemplo, a pessoa ela quer pleitear uma vaga de, por exemplo, ela quer pleitear uma vaga de um médico em um hospital público, certo? Então tá bom, aí aparece lá um candidato que se diz autodidata. Ele fala, não, eu tenho muita experiência com doenças caseiras, eu tenho assim, faço bastante chá em minha casa, eu consulto bastante o Google, eu tenho uma certa experiência disso, eu vou me candidatar a ser um médico do sistema de saúde, eu vou me candidatar a ser um médico de um hospital. Então, é assim, né, que funciona, né? É assim que estaria funcionando, né? Se tudo fosse comparado com a política. Então, a pessoa que se diz conhecedora de medicina, ela vai se candidata a ser um médico plantonista lá de um hospital, por exemplo. Ela fala, não, e ela arruma lá um carro de som, né, e tudo mais, e começa a espalhar para a cidade, falar, eu sou o médico fulano de tal, eu sou a pessoa fulano de tal, eu estou candidatando a uma vaga de médico lá no hospital para poder eu atuar como na medicina. Bom, esse é o mundo que nós vivemos da política, né? Tá bom, aí eu preciso de a prefeitura, por exemplo, uma empresa, né, grande, uma consultora precisa de um engenheiro civil. Aí tem vaga lá para engenheiro civil, né? Para alguém projetar os prédios. Aí um pedreiro, né, que é muito experiente, ele vai lá, arruma um carro de som, faz panfleto e começa a fazer passeata, e ele começa a espalhar aquela propaganda dele e dizendo que ele é o melhor projetista, né, de prédios que tem na cidade. E aí, se ele faz uma campanha boa, se ele usa bastante das mídias, ele vai ganhar aquela vaga de projetista de prédio naquela construtora. Um pedreiro, certo? Uma pessoa que nunca passou por uma escola, vamos dizer assim. Ele é experiente, realmente ele faz uma parede alinhada, certinha, tudo, mas nunca passou por uma escola. Vamos na minha área, né? Área de telecomunicações, né? Aí o Brasil precisa lançar uns satélites meteorológicos, né? E aí tem uma pessoa que gosta muito de pesquisar no Google, ele acha super interessante, né? O satélite, como é que o satélite fica parado lá, né, de cima e vê o Brasil todo? Então tá, eu vou me candidatar. Eu costumo ver no Google ali bastante coisa sobre isso. Eu vou me candidatar a engenheiro projetista de satélite, engenheiro eletrônico lá, que vai projetar o satélite lá. Então tá, eu começo a fazer uma campanha ao redor da empresa, dizendo que eu gosto daquilo, que eu vou fazer aquilo, bem feito e tudo mais. Aí eu ganho a vaga de por exemplo, projetista de satélite. Eu sou eleito, né? Tem uma votação lá,
Aí as pessoas que gostam de mim, assim, ele realmente gostou desde o início da vida, gostou lá das coisas do ar, do satélite. Então vamos eleger ele para ser o projetista do satélite brasileiro. Bom, é assim que funcionaria, né? E em todas as áreas. É uma pessoa que tem um bom contato com todo mundo, tem o poder da fala e tudo mais. Fala, não, eu vou me candidatar a ser um professor lá de ensino médio, por exemplo. Eu vou me candidatar a ser professor. Mas vai ver, ele não tem informação, né? Mas ele é bom de conversa, ele tem ditados populares que todo mundo gosta e tudo mais. E ele se candidata a professor e passa. Ele ganha a eleição de professor e ele atua como professor. É assim, né, que funciona o mundo? É assim? Espera aí. É desse jeito? É nada, né, pessoal? É nada, né? Só é assim a política. Todas as outras áreas você tem que formar e fazer uma prova e provar que você sabe e ainda atuar sabendo, fazendo os cálculos, projeto e tudo mais. Aí sim você permanece no cargo. Você tem que fazer uma prova, concorrer com um monte de gente e provar que você é bom naquilo. Senão a empresa não te contrata, nenhum órgão te contrata se você não tiver formação para aquilo. Então é discriminação também, né? Peraí, todas as coisas que funcionam no mundo foram projetadas por pessoas especialistas naquilo, por pessoas escoladas e tudo mais. Tudo que funciona com eficiência é assim. Por que a administração pública não pode ser assim? E ainda gasta uma fortuna fazendo propaganda? O que tem isso de útil? O que tem isso de prático? Entendeu? O que tem isso de eficiência? Então, fica aí para você pensar esse comentário meu de hoje, né? Para você pensar, se você não concorda ou concorda, tanto faz, entendeu? Esse é o meu pensamento. Agora, não espero com isso mudar o mundo, não vai conseguir, a força contrária é muito grande, mas fica aí registrado mais um ponto de vista fora da caixa, mais uma extravisão desse assunto, que talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Talvez alguns já tenham pensado, mas não falou. Eu estou falando isso hoje, né? Pessoal, muito obrigado pela audiência do Jornal de Itajubá e da TV Itajubá. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.